Nós vamos, então, na aula de hoje, fazer a correção do questionário, do primeiro questionário, a partir da sétima questão, né, que explica as principais características das três fases do Estado liberal nos séculos XVIII, XIX e XX. Qualquer dúvida, vocês podem enviar por escrito as dúvidas, né, ou pessoalmente não, né, mas por aqui, pelo canal, né? Explica as principais características das três fases do Estado liberal, 19 e 20. Nós vimos que o Estado liberal, né, forma do Estado constitucional. Né? Isso já foi muito comentado, muito dito, revisto, redito, né, várias vezes. E aí, então, esse Estado liberal vai passar por todo o processo de transformação. E, geralmente, a gente classifica esse Estado liberal, a vigência, né, desse Estado liberal, a existência desse Estado liberal, que começa com as revoluções burguesas e vai até a Primeira Guerra Mundial, em três grandes fases. A primeira fase é a fase mais conservadora, né, e a que surge logo após as revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, norte-americana e francesa. Né? Ela é uma fase mais conservadora porque representa justamente as forças que finalmente assumem o poder após o processo revolucionário. Né? Embora durante a Revolução você tenha tido várias tendências mais progressistas, à esquerda, à direita, né? Tendências mais democráticas, o sistema, o que sai vitorioso, né, no primeiro momento desse processo revolucionário, é uma perspectiva liberal conservadora. Nós já trabalhamos em outros vídeos também esses conceitos, né, do que é o capitalismo liberal, o capitalismo conservador, o capitalismo social. São conceitos importantíssimos, né, para a gente entender esse mundo em crise, esse mundo que a gente está vivendo agora, quem manda no mundo agora e quais são as perspectivas que vêm depois. Né? Inclusive, hoje fala-se muito com toda essa crise de reavivar, né, o Estado social e o capitalismo social, a social-democracia. Como a gente diz, são os Estados hoje que estão passando por essa crise da melhor maneira possível, que são os Estados da Escandinávia, que são Estados sociais, capitalismo social, social-democracia. Ou seja, um híbrido, uma mistura entre as ideias, projetos, propostas e direitos que vêm do lado socialista e as ideias, direitos, propostas que vêm do lado liberal. E misturam isso, então, com o equilíbrio próprio de cada um desses países, gerando o que a gente pode chamar de social-democracia, né? Alguns vão chamar de social-liberalismo, ou socialismo liberal, existe também essa expressão com alguns autores, né? Ou Estado social, Estado de bem-estar social. Né? Bom, voltemos, então, ao século XVIII e XIX. A primeira fase do Estado liberal é marcada, então, por essa perspectiva liberal conservadora, ou seja, os direitos são apenas os direitos individuais, não há referência nas constituições liberais a direitos sociais, saúde, educação, previdência, nada disso. Não há também referência à democracia política, né, ao voto censitário, só os homens brancos, proprietários e ricos podem votar e só os mais ricos é que podem se candidatar. Isso também varia de país para país, mas o número de pessoas que participam do processo político é sempre muito pequeno, né, nesses estados constitucionais liberais, especialmente aí na Europa e América, no decorrer do século XIX, século XVIII, XIX, até a sua crise na Primeira Guerra Mundial. Então, inicialmente, essa participação é muito pequena, que marca essa primeira fase, e essa primeira fase a gente pode localizar, então, justamente no primeiro momento do surgimento, logo após a Revolução Inglesa, né, para a Inglaterra, logo após a Revolução Norte-Americana e Francesa, né, e no início do século XIX, quando esse Estado liberal, esse constitucionalismo liberal vai se expandindo para a Europa, para a América, né, então, onde a gente tem variações do Estado liberal, mas com essa característica mais conservadora, ou seja, as constituições protegem direitos apenas de uma parcela pequena da população, de homens brancos proprietários, né, mulheres não têm direitos iguais, afrodescendentes, asiáticos, o outro, enfim, né, esse outro não branco, né, não proprietário, não é portador de direitos. Essa primeira fase é marcada pelo voto censitário, então, participa do processo político uma parte da população muito pequena, um percentual da população muito pequena, né? Não há referência a direitos sociais, não há direitos econômicos, né? E os direitos políticos, portanto, na base do voto censitário. Bom, nós discutimos
né, e já revimos, inclusive, aqui, né, nessas aulas de correção dos questionários, nós vimos que vários problemas ocorrem, principalmente no decorrer do século XIX, as pessoas começam a se organizar, a se manifestar, reivindicando direitos, uma vez que esse Estado constitucional liberal deixou a esmagadora maioria de fora da proteção dos direitos que essas constituições traziam, de fora dos empregos, de fora da oportunidade que esse Estado liberal prometia no século XVIII e no século XIX. Ou seja, a esmagadora maioria da população vivia na miséria, na extrema pobreza, né, os salários eram muito baixos, as oportunidades, portanto, eram pequenas, e só uma parcela da população participava, então, desse jogo liberal, da livre iniciativa, da livre concorrência e de proteção de direitos. E a partir justamente desse momento, onde as pessoas começam a se organizar, nós já tratamos disso também, né, em outra questão e em vários vídeos, né, vídeos esses que estão acessíveis facilmente lá no blog, quando a gente vê o conceito de capitalismo liberal, capitalismo social, capitalismo conservador, não nessa ordem. Capitalismo liberal, conservador e social, essa é a ordem histórica. E aí, então, o que começa a acontecer? As pessoas se organizando, as coisas começam a mudar. Novos direitos são conquistados e vem a segunda fase desse Estado liberal. A segunda fase do Estado liberal ela é marcada pela conquista dos direitos, de uma ampliação dos direitos individuais e pela conquista dos direitos políticos por uma parcela maior da população. Ou seja, a partir desse momento, dessa segunda fase, acaba o voto censitário, óbvio, em momentos diferentes de estado para estado, né? Isso é uma variação, alguns estados são precoces, outros mais tardios, mas aí a referência em geral é a partir da segunda metade do século XIX. Né? E aí, então, as pessoas começam a conquistar direitos políticos. Né? Mas esses direitos políticos, inicialmente, ainda são apenas para os homens brancos, mas agora homens brancos pobres. Ou seja, começa o voto igualitário masculino. Então, nós tínhamos um percentual muito pequeno da população que participava, que podia votar e se candidatar. A partir desse momento, com a conquista do sufrágio igualitário masculino, o que muda? As pessoas, os trabalhadores, as pessoas, homens, né? Os homens brancos, né? Mesmo pobres, mesmo que não tinham, portanto, um poder econômico, né, maior, essas pessoas começam a poder participar do processo político, começam a poder votar e começam a poder ser votados. Né? Então, você tem aí, embora pequeno, uma ampliação do número de pessoas que participam do processo político. Olha, ainda estão excluídas as mulheres, em média 50% da população, um pouco mais ou um pouco menos. Estão excluídas os afrodescendentes, as afrodescendentes, estão excluídos, né, os estrangeiros, estão excluídos as crianças, estão excluídos os analfabetos, que é uma parcela grande da população. Então, a gente teve, essa segunda fase é marcada por uma inclusão de um percentual um pouco maior de pessoas que podem participar do processo político, mas ainda há muita exclusão. Né? Só porque eu falei aqui, é uma população mais jovem do que hoje. Né? Então, se exclui os jovens, se exclui os analfabetos, é uma população com um nível educacional muito menor, né, do que hoje, principalmente na Europa. Né? Exclui as mulheres, que é mais de 50% da população. Né? Exclui os estrangeiros. Então, sobra aí, né, esses novos votantes, quem são? São pessoas trabalhadoras que não têm riqueza, mas que têm instrução, têm educação, e essas são pessoas importantíssimas, né? Porque, em geral, os filósofos não são milionários, né? Os grandes pensadores, os grandes escritores, os grandes pensadores políticos, né? As pessoas que participam do processo político, das reivindicações, que organizam, né, os sindicatos. Né? Essas pessoas são muito instruídas, essas pessoas têm acesso à informação, etc., mas não têm dinheiro, não podiam votar, e não podiam ser votados. E aí você começa a incluir essas pessoas. Né? Ou seja, você tem uma melhoria na qualidade do eleitorado.
né? E a inclusão, então, de uma parcela um pouco maior de pessoas que representam outros interesses e que pensam de outra maneira a política. Isso tem uma consequência. É muito interessante, inclusive, a gente ver, especialmente aqui na América, né, mas na Europa menos um pouco, é que o nível de escolaridade também das pessoas muito ricas não era grande coisa, né? Então, você tem aí um percentual, né, de pessoas bem informadas, né, que representavam e que representam até hoje uma parcela, né, da classe média, etc. Isso, obviamente, esses dados mudaram, né, bastante, mas nós estamos falando com relação também à educação formal, né? A inclusão dessas novas pessoas vai fazer com que mude o perfil do parlamento. Então, você tem mais pessoas votando, essas pessoas são trabalhadores, né, ainda homens brancos, então a exclusão é gigantesca, né, mas esses trabalhadores são, né, muitos desses trabalhadores, muitos escritores, muitos pensadores, né, que são pessoas que não têm um alto poder aquisitivo, mas têm uma instrução maior e uma atividade, uma ação política maior, né? É importante que se diga também, e isso é muito importante, inclusive, nos dias de hoje, né, que a formação, né, o conhecimento, né, a vida, né, a vivência, né, ela torna as pessoas, ela pode tornar as pessoas mais sábias, né? Então, a única maneira de você obter, né, conhecimento, percepção do mundo, de se inserir no mundo, obviamente não é por meio só da educação formal, mas por meio da vivência, da participação, do interesse, da curiosidade, né, da participação em organizações sociais, etc. Isso que começa a acontecer muito no século XIX. Essas pessoas, então, passam a poder votar e essas pessoas passam a poder se candidatar. E logo, então, qual é a consequência disso? Muda a conformação do parlamento, né? Pessoas que não podiam votar começam a votar, pessoas que não podiam se candidatar começam a poder se candidatar, começam a ser eleitas e essas pessoas vêm representando outros interesses, né? Pessoas que veem o mundo de uma outra perspectiva, não da perspectiva dos conservadores, que eram apenas aqueles que podiam votar, que podiam se candidatar, portanto, os parlamentos eram todos, né, conservadores, compostos por grandes proprietários, muito ricos, etc. Mas agora pessoas que vêm de outros grupos sociais, de outras classes sociais, que representam outros interesses, outra vivência, outra percepção do mundo, outro conhecimento do mundo. E quando essas pessoas chegam no parlamento, isso começa a mudar. E se muda a composição do parlamento, o que acontece? Mudam as leis, né? Mudam o conteúdo das leis. As leis passam, então, também a trazer proteção a grupos sociais, a classes sociais, a pessoas que não estavam protegidas pelo direito, porque não existia nenhuma delas no parlamento, né? O que é óbvio. Olha, se o parlamento era feito só por conservadores, os interesses e as leis, né, elas vêm representar os interesses conservadores. São os interesses dos grandes proprietários que querem conservar a sua riqueza, aí o capitalismo conservador, né? O capitalismo liberal não tinha muita chance, o pequeno proprietário, o pequeno empreendedor, né, o microempresário, etc. Esse pequeno proprietário, esse pequeno comerciante, esse cara não vai também poder participar do parlamento, agora vai poder começar a participar, né? E também o trabalhador, intelectuais, professores, né, pessoas que não tinham, né, um grande poder econômico, mas tinham o conhecimento e que representavam outra perspectiva de política, outra forma de ver o mundo, essas pessoas também começam a se eleger. Padres começam a se eleger, interessante, tem uma história muito interessante de um padre belga que se candidata e é um dos fundadores da ideia do social cristianismo. Vocês vão ver isso num filme. Quem se interessar é um bom retrato do século XIX, da Bélgica do século XIX, e principalmente da região de Flandres, no norte da Bélgica, que é uma região bastante industrializada, com um operariado muito forte, e um movimento sindical também forte, e o padre escreve Daens, D-A-E-N-S. D-A-E-N-S. Tem um filme com esse nome, né, que é um retrato desse século XIX, e ele é um dos novos deputados que chegam
ao parlamento belga, na segunda metade do século XIX, representando uma perspectiva social cristã, do social cristianismo, né, que está muito presente também nesse século XIX. Né? A gente vê o socialismo cristão, o social cristianismo, a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que traz uma ideia também de um cristianismo social, uma preocupação com os pobres, contra a exclusão, né, defendendo o fim da pobreza, né, não defendendo a manutenção dos pobres, né, mas defendendo direitos para as pessoas pobres, que são grande parte da população, né, e que ali começa, então, a fundar, a começar ainda uma doutrina social da Igreja, que depois se fortalece com o Papa João XXIII, já na década de 60, né, continua com o Papa Paulo VI, né, um breve papado do Papa João Paulo I, que morreu, infelizmente, um homem belíssimo, lindíssimo, que morreu, né, depois de 28 dias só como Papa. Depois vem João Paulo II e o Ratzinger, que é conservador, né, e depois a volta, João Paulo II e o Ratzinger, depois a volta desse cristianismo social, da preocupação social com as pessoas pobres, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas desempregadas, né, não para mantê-las como tal, né, óbvio, mas para acabar com o desemprego, com a fome, com a miséria, com a pobreza, e fazer com que todas as pessoas possam viver em plenitude, né, o que é a marca grande do Papa Francisco hoje, né, retomando a herança que vem do século XIX, com o início da doutrina social cristã e fortalecida com o João XXIII, o Papa João XXIII, na década de 1960, e retomada com força pelo Papa Francisco. Bom, aquele século XIX, então, é um momento de ebulição do pensamento, um monte de novas ideias começam a surgir, né, e essas ideias, esses novos eleitores, com essas pessoas que passam a chegar no parlamento, essas ideias começam, então, a se transformar em projetos de lei, algumas leis aprovadas, começam a surgir os partidos políticos, né, os partidos políticos que a gente conhece hoje. Inicialmente, os partidos políticos se formam primeiramente na Inglaterra, século XVIII, depois século XVII, século XVIII, Inglaterra, né, século XVIII, já começa nos Estados Unidos, na França, e a grande parte dos partidos políticos que a gente conhece hoje já bem descaracterizados, né, bem distantes do seu ideário original, né, uma vez que a gente está vivendo um processo de crise política representativa muito grande, que a gente vai discutir depois, mas esses partidos políticos surgem principalmente no século XIX. Inicialmente os partidos conservadores, né, os partidos liberais, e depois os partidos que vêm do campo do trabalho, os partidos socialistas, né, os partidos trabalhistas, os partidos sociais-democratas, né, e os partidos comunistas. Então a gente começa ali, principalmente no final do século XIX, com o aumento da participação política, outras pessoas podendo participar, né, os trabalhadores, né, as pessoas mais pobres, as pessoas que não eram, portanto, os donos do capital, né, os capitalistas, que são representados pelos partidos conservadores, né, mas os pequenos proprietários, o pequeno comerciante, se vê ali representado nos partidos liberais, e os trabalhadores, os empregados, os camponeses, os operários, que se veem representados, então, nos partidos que vão ser chamados à esquerda, porque eram partidos que sentavam à esquerda, né, no parlamento francês. Então, por isso são os novos partidos, são os novos políticos que vão chegando no parlamento. Só uma curiosidade aqui, um parênteses, sabe que em muitos parlamentos, por exemplo, outro dia eu li uma reportagem sobre o parlamento espanhol, né, e há uma certa disputa grande para ver em quais cadeiras, qual a localização geográfica, né, que os deputados eleitos vão sentar. Né, se vão sentar à esquerda, ao centro, à direita. Né? Isso é muito forte nos parlamentos, é uma tradição, né, nos parlamentos europeus, surge nos parlamentos europeus. E na Espanha, outro dia, tinha, o Podemos, né, que é um partido novo que vem chegando recentemente, onde que o Podemos vai sentar? O Podemos vai sentar mais à esquerda, né? Então, isso é um simbólico, né? Obviamente, isso é todo algo simbólico, mas que surge a partir de onde as pessoas sentavam-se no parlamento, onde os representantes sentavam no parlamento. Daí, então, vem esse conceito de esquerda e direita. A direita, os conservadores, representantes dos grandes interesses
econômicos dos grandes proprietários, eram apenas, inicialmente, só esses ocupavam o parlamento. Depois vão chegando os liberais, os pequenos proprietários, se colocam ali o centro-direita e até mesmo o centro-esquerda, né? Você tem, então, um universo liberal ali que vai mais no centro, né? Obviamente, isso varia de país para país, né? E os partidos que representam o operariado, os trabalhadores, né? Os camponeses, que vão se sentar à esquerda, né? Então, está aí os partidos trabalhistas, o Partido Trabalhista britânico, né? O Partido Socialista francês, o Partido Comunista, né, francês, os partidos comunistas que vão surgindo, os primeiros partidos socialistas, a partir de 1870, né, o primeiro partido socialista vai ser em Portugal, depois na Escandinávia, os partidos socialistas dirigem os governos da Escandinávia durante quase todo o século XX, né? Então, aí você tem esse leque à esquerda, que varia, então, sociais-democratas, socialistas, né, comunistas, e depois outros partidos à esquerda, né, outras denominações que vão surgindo à esquerda, ao centro e à direita. Hoje são várias denominações, mas, como eu ia dizendo, né, a gente tem uma certa crise de representatividade e uma certa crise com relação à postura ideológica, à coerência ideológica. Então, a gente tem muitos partidos sociais-democratas que não são mais sociais-democratas, você tem partidos socialistas que não são também muito socialistas, né? Partidos liberais que não são tão liberais assim, né? Enfim, há um momento de confusão essa proposital, né, no quadro da democracia representativa contemporânea, né? Mas isso a gente também vai discutir depois, gravarei um vídeo só para a gente discutir a questão dos partidos políticos. Bom, então, voltando aqui às três fases, a terceira fase, então, é uma consequência dessas duas primeiras. A primeira fase é uma fase mais conservadora, o Estado liberal garante direitos apenas para os homens brancos, proprietários e ricos, né, é o voto censitário. A segunda fase é a conquista do sufrágio igualitário masculino, onde, então, trabalhadores podem votar também, desde que tenham instrução, etc. Né? Então, ainda há uma exclusão muito grande. E com essa mudança da composição do parlamento, mudam as leis e a gente chega na terceira fase. A terceira fase, então, é uma fase de transição, quando, então, aparecem essas primeiras leis trabalhistas, as primeiras leis previdenciárias, ou seja, um grupo enorme de pessoas que não estavam protegidas pela lei, né, pela Constituição, pelas leis infraconstitucionais, principalmente. A mudança começa primeiro com leis ordinárias, né, leis feitas no parlamento. A Constituição ainda continua uma Constituição liberal nessa terceira fase, mas aí começam algumas leis de proteção ao trabalho, algumas leis de proteção à previdência, ou seja, a proteção às pessoas, né? A ideia qual é? Com a ausência de proteção legislativa em relação às pessoas pobres, aos trabalhadores, o grau de miséria social foi absurdo, né? É mais ou menos hoje o que a gente vai vendo assustadoramente em reportagens recentes, né, que acontece, por exemplo, na Califórnia, né, em Nova York, né, milhares, centenas de milhares de pessoas desabrigadas, sem casa, sem teto, sem emprego, né? Então, isso é uma marca muito grande ali do Estado liberal no século XIX. E aí, então, é que começam esses primeiros direitos trabalhistas. Isso começa na terceira fase. O Estado, então, começa a mudar de postura. Embora ainda com a Constituição liberal, esse Estado começa a incorporar uma preocupação social. A gente pode dizer, então, aí que está nascendo uma ideia de um social-liberalismo, uma ideia de convivência entre as reivindicações socialistas, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, um salário mínimo, políticas de repartição de riqueza, de moradia, que vem do campo dos partidos que representam os trabalhadores, né, ao lado daquelas liberdades individuais, liberdade de iniciativa, de concorrência, que vem do campo dos liberais, né, no centro-direita. Né? E esses liberais, esses socialistas começam, então, a limitar a ganância, né, dos conservadores, trazendo, então, várias leis. Em muitos estados, a gente vai ver aliança, no século XIX, no século XX, entre liberais e socialistas, né, entre o centro
né? E, como eu disse, os liberais estão aí, nesse campo que vai do centro-direita, centro a centro-esquerda, os conservadores da direita e extrema-direita, né? O extremismo conservador é o nazismo, é o fascismo, né? A extrema-direita. E no campo, você tem, então, os sociais-democratas, mais de centro-esquerda, uma esquerda mais moderada, uma esquerda parlamentar, né, vamos dizer assim, né? Depois, os socialistas democratas, também uma esquerda parlamentar, e os comunistas. Entre os comunistas, muitos revolucionários, mas também há um comunismo parlamentar, partidos comunistas, né, que são formados, que atuam no jogo parlamentar, né, desde aquela época até hoje. Então, você tem uma parcela aí de comunistas revolucionários, né, mas uma parcela muito expressiva de comunistas que entendem que o processo de transformação social deve vir pela via parlamentar, legislativa, constitucional, portanto, aí ao lado de socialistas, sociais-democratas e liberais autênticos, né? E contra os conservadores, né, que é aquele grupo pequenininho ali. Então, essa terceira fase, ela é marcada pelo início de uma legislação previdenciária. Então, agora, né, as pessoas passam a ter um acolhimento, né, pelo Estado, uma segurança pelo Estado, aquelas pessoas que antes não conseguiam mais trabalhar, adoeciam, sofriam algum acidente de trabalho, que não podiam mais trabalhar, essas pessoas ficavam na miséria, abandonadas no meio da rua. Agora, essas pessoas vão ter um direito previdenciário, vão ter uma assistência social, vão ter direitos pecuniários, né, por parte do Estado, aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por idade, né? Antes as pessoas iam trabalhar, como está acontecendo agora de novo, trabalhar até, né, 70, 80 anos, né? Outro dia vi uma pessoa fazendo serviço de limpeza, cara, um idoso, né? E já ali cansado, né? Fazendo serviço pesado. A ideia, então, no século XIX, de que isso não deveria acontecer, a pessoa que trabalhou a vida inteira, ela vai poder agora, né, descansar, vai poder agora ter um amparo do Estado. Então, essa lógica, então, o Estado começa a ter uma preocupação social com o direito previdenciário, né, a aposentadoria, a invalidez, e aí depois vai essa prestação pecuniária, que o direito previdenciário, né, que a obrigação, começa a ser a obrigação do Estado no final do século XIX, né, ela vai se ampliando aos poucos. E também começa a legislação trabalhista, né, com esses novos deputados, novos interesses representados ali. Pela primeira vez você tem representantes dos trabalhadores, e aí começa, então, a legislação trabalhista. As pessoas trabalhavam 16 horas por dia, agora vão ter uma jornada de trabalho que permita que elas possam descansar, né, que elas possam ter saúde, que elas não morram muito cedo de excesso de trabalho, ou de exaustão, ou de doenças causadas pelo próprio trabalho, limitando a jornada de trabalho. E aí isso vai tendo uma progressão, né, chegando aí a 14 horas por dia, depois 12 horas, 10 horas, 8 horas por dia. E a gente viu agora, recentemente, sendo aprovado em alguns estados da Europa, né, entre eles a Alemanha, que, diga-se de passagem, é administrada, governada por uma conservadora, né, mas uma liberal conservadora, né? Não é daqueles conservadores do século XIX horrorosos, não, uma liberal conservadora com algum tipo de sensibilidade social, mas isso foi o parlamento alemão também que aprovou uma jornada de 6 horas, né? E agora teve um país da Escandinávia que aprovou, se não me engano foi a Finlândia, vale a pena depois conferir, né, uma jornada de 6 horas durante 4 dias na semana, né? Isso era algo que as pessoas imaginavam, né, já no século XX, né, inclusive um grande filósofo inglês, o Bertrand Russell, né, escreveu sobre isso, falando como que com a tecnologia de ponta, né, as pessoas poderiam ter mais qualidade de vida, que as máquinas fariam um monte de trabalhos, ou vários trabalhos, que seriam indesejáveis para os seres humanos. Isso está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na Finlândia, né? Mas isso não acontece por aqui, porque aqui a gente tem uma outra percepção de exploração da pessoa, etc. Aqui, na verdade, a gente está sendo obrigado a trabalhar cada vez mais, né? Aqui nos Estados Unidos. Mas isso representa justamente os governos, né, conservadores, né, ou se dizem liberais, mas que são conservadores, que ocorrem para os lados de cá, né? Mas é interessante a gente ver como que há essa transformação que permite, então, que as pessoas possam se recolher à sua vida privada, conviver com a família, conviver com os filhos, né? Conviver com o casal, a família, né? Isso fortalece
né, na verdade, a família, né, porque as pessoas passam a ter mais tempo para a convivência familiar, para a convivência no bairro, para a convivência entre os amigos, para ter uma vida, né, mais saudável. Não é essa vida onde a pessoa trabalha, de novo, né, 16 horas por dia, trabalha loucamente, ganha uma miséria de salário, né, e adoece muito cedo de tanto trabalhar, querendo ganhar muito dinheiro, dinheiro que aquela pessoa não vai aproveitar ou que depois vai usar para pagar médicos e medicamentos, né, pelo seu adoecimento no trabalho. Então, aí, essa terceira fase é justamente esse momento onde começa a surgir um Estado com preocupação social, começa a surgir uma espécie de social-liberalismo, começa a ser construída gradualmente uma social-democracia, um capitalismo social, né, do qual é grande exemplo hoje no mundo, né, no norte da Europa, né, embora haja capitalismo social também, né, em Portugal, Espanha, Grécia, Itália, né, mas esses estados viveram regimes autoritários mais tempo, né? O fascismo, que é ultraconservador, durou em Portugal até a década de 70, até a Revolução dos Cravos, 74, na Espanha até 76, e a nova espanhola de 78, na Grécia também até a década de 70, né? A Itália não, ela se democratizou mais cedo, daí construiu um estado de bem-estar social melhor, né? A Constituição italiana de 1947, que entra em vigor em 1948. Mas esse estado de bem-estar social, ele se aprofundou mais, né, no norte da Europa e especialmente na Escandinávia, onde ele é muito forte, né, hoje em dia. Bom, então, respondido aí a questão 7, né, as principais características das três fases do Estado liberal. Eu falei muito aqui, né, aprofundando de novo na matéria, para a gente relembrar tudo, né, que já está lá nos vídeos. Então, resumindo, primeira fase, voto censitário, um liberalismo conservador, participam, não há direitos sociais, não há direito à saúde, à educação, à previdência, nada disso. O Estado liberal é um Estado abstencionista. Segunda fase, começam as organizações sociais, os sindicatos, os trabalhadores se organizam, reivindicam direitos, e a primeira conquista importante que eles têm é o direito ao voto igualitário. Mas é ainda o voto igualitário masculino. Grande parte da população está fora, mas com a chegada desses novos trabalhadores, com esses novos eleitores, né, e deputados eleitos nos parlamentos, representando esses outros interesses, começam a se formar partidos, Partido Democrata Cristão, Social-Democrata, Partido Socialista, Partido Comunista, e com isso começam a aparecer os direitos trabalhistas, a limitação da jornada de trabalho, a proteção da vida, da qualidade da vida das pessoas, né? Na França começa, por exemplo, o acesso ao direito à saúde pública, depois, mais adiante, o direito à educação pública, né, começam os direitos previdenciários, de aposentadoria, enfim, o Estado, então, começa a ter uma preocupação social, começa a se preocupar com o bem-estar, com a vida e a dignidade das pessoas, com o surgimento dessa legislação social no final do século XIX e início do século XX. Bom, só mais um adendo. Obviamente, como já disse, alguns estados são precoces nisso. A França, por exemplo, é precoce em termos de direitos sociais. Outros estados são tardios, né? O caso da Inglaterra é mais tardio, mas mesmo assim no século XIX já começa alguma coisa, né? O mais tardio deles são os Estados Unidos da América e o Brasil, né? O Brasil começa com uma certa legislação, a gente tem o início, as primeiras grandes greves dos trabalhadores, com muitos imigrantes italianos que vieram para o Brasil no início do século XX, né, para São Paulo, principalmente, muitos aqui para Belo Horizonte, né, cidade recém-criada no século XIX. Esses imigrantes italianos trazem um ideário social, né, trazem as ideias de proteção social do trabalho, de previdência, de dignidade, ajudam a fundar o Partido Socialista no Brasil, o Partido Comunista, fazem as primeiras greves, organizam os sindicatos, né? E aí, então, você começa o início de uma pressão para uma legislação social, né? Um símbolo importante de uma legislação social no Brasil em 1923, a Lei Eloy Chaves, que é uma primeira lei previdenciária, mas essa lei previdenciária ainda é para um grupo pequeno de trabalhadores no Brasil. O direito social, os direitos trabalhistas, o direito previdenciário, o bem-estar social, ele começa só, né, após a chamada Revolução de 30, que não foi bem uma revolução, foi uma acomodação aí entre forças políticas, né, industriais e forças políticas
do campo, né? Chega Getúlio Vargas ao poder, e Getúlio Vargas vem, então, com uma herança de um discurso social, né? E aí, nesse período Vargas, a gente tem uma mistura, né? Mistura essa, confusão essa que ela existe sempre, né? E que existe hoje, de novo, com muita força. Né? Porque Getúlio ele tem uma influência do social-fascismo, né? Ou seja, os fascistas italianos, né, eles são anticomunistas, eles são antissocialistas, eles são anti-operariado, mas eles fazem um discurso social, né, e tem alguma prática social, mas dentro de um Estado extremamente autoritário, né, que chega a ser totalitário, né, o Estado nazista, o Estado fascista. Hannah Arendt não classifica o fascismo como totalitário, mas vários outros autores, e eu concordo com os outros autores, a gente colocar, uma vez que a proximidade é muito grande entre o fascismo e o nazismo. O grau de sofisticação do nazismo é maior, né, de violência é maior, mas, enfim, não vamos ficar medindo violência, o fascismo é horroroso também, e muitos autores até classificam o nazismo como uma espécie de fascismo. Então, está no campo da extrema-direita, que é o quê? Os grandes empresários que financiam o nazifascismo, né, para acalmar os trabalhadores que estavam se organizando e que se rebelavam em alguns lugares do mundo. Então, começam a fazer um discurso social para agradar os trabalhadores, vão ter alguma prática social, mas tomam as rédeas firmes do Estado, né, a favor das grandes empresas. Então, tanto quem financia o nazismo, entre outras empresas, tá aí o senhor Thyssen, o senhor Krupp, Mannesmann, Mercedes-Benz, Volkswagen, né, a Fiat, o senhor Maserati, o senhor Bugatti, o senhor Enzo Ferrari, né, o senhor Toshiba, o senhor Yamaha, o senhor Suzuki, esses grandes empresários do Japão, do eixo do mal ali, né, do Japão, da Itália e da Alemanha, financiam o nazifascismo, financiam um Estado forte que vai proteger as que vai fazer políticas públicas a favor das grandes empresas e que vai destinar recursos para favorecer as grandes empresas. E aí, então, a grande empresa, ao lado desse Estado fortíssimo que protege, né, as grandes empresas, vão, então, manter os trabalhadores quietos nos seus lugares, aqueles que insurgirem serão mortos, torturados, há uma perseguição grande aos sindicatos, aos trabalhadores, aos socialistas, aos comunistas, aos liberais, aos cristãos, ao cristianismo social, tudo isso feito, né, pelo fascismo, pelo nazismo, que é sustentado pelas grandes corporações, pelas grandes empresas. Isso a gente está vendo de novo, guardadas as devidas proporções, hoje em dia, né? A gente viu recentemente o Congresso Nacional Brasileiro, né, aprovando aí recursos na base de US$ 1 trilhão para os banqueiros, para os grandes proprietários, né? De novo, a gente vê um Estado que vai sendo cada vez mais autoritário, se juntando às grandes empresas e prejudicando o pequeno empresário, o microempresário, né, o trabalhador, e como um fenômeno a gente vê hoje em dia, né, muitos trabalhadores, muitos microempresários, muitas pessoas que estão sendo prejudicadas por essas políticas, né, do Estado, financiadas pelas grandes corporações e os grandes bancos. Naquela época, os grandes bancos estavam de fora, hoje estão dentro, defendendo essas políticas. Né? Isso é um fenômeno justamente do nazifascismo. Uma pergunta que um psicanalista famoso, que é o Slavoj Zizek, faz, né, é como que o nazismo e o fascismo faz com que as pessoas, né, lutem, morram, matem outras pessoas para defender interesses que são contrários aos seus interesses. Isso a gente vê hoje no Brasil, nos Estados Unidos, o governo Trump também, né, aqui foi a casa de R$ 1 trilhão de reais para os bancos, para as grandes empresas, né, isso não foi para o povo, nem para os micro e pequenos empresários. Nos Estados Unidos também foi na base de US$ 1 trilhão para as grandes empresas, para os bancos, para o sistema financeiro. Então, é de novo essa aliança entre, né, um Estado autoritário, que vai agir para manter, para perseguir determinadas ideias políticas, etc., junto com as grandes empresas. Isso marca a ascensão do nazifascismo. Então, aí a gente já entra, então, na questão seguinte, né, na questão número 8 e número 9. Né? Já comecei a entrar aí na questão 8 e 9. Vamos responder primeiro a 8. A 8 diferencia o Estado social do Estado socialista. Três diferenças. Bom, Primeira Guerra Mundial é um marco divisor de águas, é um momento, então, onde surge um discurso social forte, né, e esse discurso social vai ter três grandes vertentes. Ou seja, o liberalismo entra em crise,
entra em crise por causa do conflito com o capitalismo conservador, os conservadores vão acumulando riqueza, né? E aí, Primeira Guerra Mundial deságua essas tensões, grandes empresas patrocinam o Estado para entrar na guerra, para conseguir espaços para exploração de recursos naturais, né? Isso a gente já trabalhou. Vejam de novo, se vocês quiserem aprofundar mais, né? Hoje essa é uma aula de revisão. Vejam os vídeos que estão lá disponíveis para vocês dominarem esses conceitos. O que é capitalismo conservador, capitalismo liberal e capitalismo social? Está lá, entrando na primeira página do blog, está lá, inclusive, um vídeo de uma aula que eu dei na pós-graduação, bem aprofundada sobre isso, e um vídeo que eu gravei novo para vocês, e alguns vídeos mais antigos também sobre esse tema. Tem muita coisa para vocês, e tem muitos textos também para vocês lerem sobre isso. Um livro que eu recomendo a leitura, interessante, para entender esse processo de ascensão do fascismo, do nazismo, é um livro do Leandro Konder, Konder escrito com K, Leandro Konder, Uma Introdução ao Fascismo. Né? Vocês encontram, talvez vocês encontrem até em PDF, que é um livro mais antigo, e geralmente eles disponibilizam esses livros mais antigos em PDF gratuitamente. Aí para vocês entenderem, né, o que é o fascismo, o que é o nazismo e o que é hoje, né, essa experiência triste de violência, né, neofascista e neonazista no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, né, e também manifestações nazistas na Alemanha, na Itália, espalhadas pelo mundo inteiro, Portugal, né? Enfim, esse discurso do ódio, esse discurso da violência, esse discurso do mal. Né? Aí eu lembro, de repente, a notícia que eu comentei, que eu li hoje no Le Monde, né, de manhã, hoje, dia 11 de maio, né, nessa madrugada em Paris, teve uma tempestade fortíssima, o céu ficou laranjado, né, e vem um cheiro de enxofre. Né? Enxofre é o cheiro do capeta, né? Na compreensão popular, né? Na mitologia popular, porque é o cheiro da decomposição orgânica, né? dos corpos. Talvez seja o cheiro do fascismo, né? Que está aí, né? Mas que será vencido, que será superado. Então, três diferenças entre o Estado social. Você tem três grandes vertentes, primeiro. O social, uma vertente de esquerda, que é o Estado socialista, o surgimento do constitucionalismo social. Depois virá uma vertente de extrema esquerda, que é o stalinismo, né, que é um Estado totalitário, violento, que é a vertente totalitária da esquerda. Você tem uma esquerda democrática, uma esquerda social-democrata, uma esquerda socialista-democrática, né, uma esquerda autoritária e uma esquerda totalitária, né, assim como a direita. Você tem aí governos que vão se implantando no decorrer do século XX, que são de socialismo democrático, né, ou social-democracia, governos que são de estados socialistas de democracia popular, governos que são ditaduras em nome de um socialismo, e governo como foi o stalinismo, de totalitário, de extrema violência, um Estado total, também que se dizia, né, socialista. A mesma coisa a gente vai ter à direita. Né, o capitalismo conservador, o capitalismo totalitário, com Mussolini, com Hitler, o totalitarismo, a violência, né, o Estado servindo ao grande capital. Né, os conservadores menos radicais, então você tem os conservadores de extrema-direita, que fazem aliança, né, nessa ascensão ao poder do nazifascismo. Os conservadores parlamentares se aliam aos nazistas e fascistas. Né? Então, isso também é algo que acontece. Né? Você tem os liberais, e aí você tem vários liberalismos, né? Que seria, então, um campo de centro-direita e centro. Até um liberalismo social, que vai aí indo para a centro-esquerda, no caso, hoje, lá nos Estados Unidos, o Bernie Sanders. Né? O Bernie Sanders não é um socialista, ele fala que é socialista para horrorizar, sei lá, para ganhar voto, etc. É um liberal social. No máximo, assim como houve alguns escritores de socialismo liberal. Né? Mas ele tem forte base liberal com preocupação social. Né? Então, esse que é o dado social. Ele defende saúde para todos os americanos, saúde pública, educação pública, né? Não deixar de fora essa parcela imensa de norte-americanos hoje, mais de 40 milhões, que não têm acesso à saúde, né? Que não têm acesso à moradia, centenas de milhares, só na Califórnia, Nova York. Então, ele faz esse discurso social que o aproxima da esquerda, né? De bem-estar social. Ele é, então, um liberal de esquerda, que é
mais ou menos o termo, a terminologia hoje, quando você utiliza essa expressão dos Estados Unidos, quando você fala o sujeito é um liberal, ele é um cara que é a favor da liberdade e que tem forte sensibilidade social, ou seja, é a favor da saúde, da educação pública, da moradia, do bem-estar das pessoas, né? Então, seria esse liberal de esquerda hoje nos Estados Unidos, o Bernie Sanders. Esses conceitos políticos, eles são muito fluidos, né? Muito variados. E essas palavras, como eu já disse mais de uma vez, elas têm vários significados. Então, você tem milhares de autores socialistas e talvez chegue à casa do milhar de teorias socialistas, assim como você tem milhares de teorias liberais, milhares de autores liberais, né? E talvez chegue à casa do milhar de teorias liberais, né? E experiências socialistas as mais diversas, experiências liberais as mais diversas, né? Bom, assim como experiências conservadoras hoje no mundo, né? Governo do Brasil, governo dos Estados Unidos, governo da Hungria, né? Polônia, eu acho que também está com um governo ultraconservador, né? A Itália teve recentemente um governo conservador, mas perdeu as últimas eleições, enfim, e que estão aí tentando, né, chegar ao poder com um discurso nacionalista, com um discurso de ódio, com um discurso pseudo-nacionalista, até eu diria, né, em muitos desses casos. Mas consegue cooptar pessoas de outros campos com outros interesses, né? E aí, então, é que entra um dos elementos fortes do nazifascismo, que é a mentira, né? É a essência do nazifascismo. Ou seja, o nazifascismo não pode simplesmente chegar e falar nós vamos matar os negros, nós vamos matar os judeus, nós vamos matar os pobres de fome, nós vamos praticar necropolítica, nós vamos sair... Não dá para falar isso. Então, eles vão construir um discurso para cada público, né? E tentar cativar emocionalmente esse público e levar esse público para o lado do ódio, criando um inimigo comum, etc, etc. Então, voltando aqui à questão central, e aí, falando tudo isso aqui, já estou respondendo a 8 e a 9. A resposta objetiva. Quais são as três diferenças em Estado social e Estado socialista? Bom, o discurso social tem três vertentes. Uma extrema-direita, que é o social-fascismo, o nazifascismo. Ele tem um discurso social, mas representa os interesses do grande empresariado, financiado pelo grande empresariado. O Estado socialista, o discurso socialista à esquerda, né? E o discurso social ao centro, centro-esquerda. O que seriam, então, as três diferenças? Primeiro, o Estado social, ele é de capitalismo social. Então, a primeira diferença é a diferença econômica. O Estado social, né, hoje, quais os grandes exemplos? Suécia, Noruega, Finlândia, Alemanha ainda a Inglaterra ainda tem muita coisa, embora tenha um governo conservador também, que eu esqueci de citar, de um cara bem ao estilo Trump e outros. Mas esse Estado social, né, que é muito forte hoje da Escandinávia, ele é marcado pelo quê? Primeiro, ele tem uma economia capitalista, mas essa economia capitalista ela é regulamentada. Ou seja, então, não é aquela ideia da desregulamentação da economia do liberalismo clássico. É uma economia que é regulamentada a favor do crescimento, do emprego, do bem-estar da população. Então, nesse Estado social, você tem uma legislação trabalhista forte, uma proteção ao trabalho. Eu citei o caso aí da Finlândia, mas mesmo também da Alemanha, né? Está reduzindo hoje a jornada de trabalho para 6 horas, permite que as pessoas tenham vida privada, né, possam ter saúde mental, né, ficar trabalhando feito louco 16 horas por dia, não ver a família, etc. Então, você tem uma legislação trabalhista, uma legislação previdenciária, saúde pública universal, educação pública universal e previdência social universal. Então, é o exemplo desses estados, né, até hoje, outros na Europa menos, né, alguns bem menos, outros menos um pouco, né, devido a essa onda neoliberal e a onda conservadora que foi desmontando esses direitos sociais, mas muito sólido no norte da Europa. O Estado social, então, é de capitalismo social. Você tem uma economia capitalista regulamentada, né, com direitos trabalhistas, direitos previdenciários, saúde pública e educação pública, né, e previdência social, como já disse. Você tem um tripé que marca o Estado social: saúde universal. Então, eu tive, algum tempo atrás, na Suécia, fazendo algumas palestras no encontro que teve lá sobre a América Latina e Europa, né, e lá na Universidade de Estocolmo eles têm um grupo de pesquisa de professores
suecos que falam português e espanhol e que estudam a América Latina. Então, nós fomos recebidos lá na palestra e eu fui, né, conhecer o sistema sueco, né, de saúde pública, fui no museu da cidade. O Museu da Cidade tem uma reprodução grande de Estocolmo do século XIX. Quando você chega lá, tem um boneco de cera, uma criança de cera, pedindo esmola. E aí o professor virou para mim e falou assim: olha, isso já não existe aqui há muito tempo. Bom, está voltando a existir, infelizmente, só que com os imigrantes. De novo, infelizmente. Para os suecos não tem isso, não. Para os suecos é saúde pública, educação pública, emprego, ou salário-desemprego. Não tem ninguém pedindo esmola há muito tempo. Mas, infelizmente, os imigrantes hoje estão nas ruas, né, de Estocolmo. Isso é assustador, porque isso não existia. Né? Não existia na década de 90, quando eu fui estudar na Europa, a gente não via isso. Não via isso. Eu estudei um tempo em Paris, estudei um tempo Lisboa, né, em Roma, em Londres. Você não via nada disso. E hoje você vê isso aos montes. Em todas essas cidades que eu mencionei, e inclusive, né, na Escandinávia, grande exemplo de Estado social, mas para os suecos, né? E não para os estrangeiros ou para os imigrantes legais ou ilegais, etc. Bom, mas o Estado social, então, ele é capitalismo regulamentado, há salário mínimo, há direito trabalhista, há direito previdenciário, há saúde pública, há educação pública e a economia capitalista. A primeira diferença, então, é que nesse Estado social a gente encontra nas constituições, autorizando na legislação e na prática diária as quatro formas de ganho existentes no capitalismo, só que regulamentadas a favor do bem-estar da população. Então, você vê lá, das quatro formas de ganho, você tem primeiro o ganho com o trabalho. Né? O ganho com o trabalho é o salário. As pessoas trabalham, têm acesso a um salário digno e dá para viverem uma vida com dignidade. Né? A Suécia é uma grande classe média. Né? Pelo menos era, né? Porque agora a crise também está pegando o mundo inteiro. Então, a Suécia é uma grande classe média, todo mundo com um bom carro. Imagina, todo sueco tem um Volvo, né? Tem um apartamento de 3, 4 quartos, alguns têm uma casa no campo. É uma vida boa, né? Confortável, cidade organizada, né? Emprego. Quem não tem emprego tem seguro-desemprego, enfim, ninguém vai ficar desesperado. Então, você tem uma economia que é uma economia capitalista, que tem a ideia da proteção ao salário. Segundo forma de ganho que a gente estuda, né, o lucro. Há o lucro, então há empreendedores privados, há o microempresário, pequeno empresário, médio empresário, empresário gigante, né, tem a Volvo sueca, a Suécia tem fábrica de navios, né, a Ericsson, não sei se a Ericsson é finlandesa, não, a Nokia que é finlandesa, né, eu acho que a Ericsson é sueca, assim. Então, você tem grandes empresários, médios empresários, pequenos empresários, microempresários, né, trabalhadores, todos aí, né, atuando junto para que uma Suécia funcione com bem-estar para todo mundo. Você tem aí 1% da população com muito dinheiro, que são esses grandes empresários. Então, o sueco ganhava, eu agora não lembro, mas é assim, não sei quantos milhões por hora, né, que o cara ganhava. Você tem esse cara são pouquíssimas pessoas com muito dinheiro, né, e o restante é classe média. E vai, então, desde o empresário médio, pequeno empresário, até o trabalhador, o profissional liberal, né, que vão ganhar bem para ter uma vida boa, com dignidade. Então, a economia tem o lucro, mas há um limite ao lucro. Ou seja, o lucro desde que é advindo do trabalho. Então, você tem, por exemplo, uma tributação do lucro, uma tributação das grandes fortunas, para que essas pessoas que ganham muito dinheiro, que elas não conseguem nem gastar, elas vão pagar muito mais tributo para que as pessoas, todos os suecos, possam comer, morar, estudar, ter saúde e comer bem, morar bem, estudar bem, ter boa saúde. Não é qualquer saúdezinha, não é qualquer coisa. O sistema de saúde da Suécia, eu conheci de outros países também. Suécia, 97%, isso quando eu estive lá. Então, nós temos 4, 5 anos, talvez. Foi então, portanto, 2015, por aí.
O sistema de saúde, ele é 97% público, estatal e gratuito, né? E extremamente sofisticado. Você tem 8 hospitais espalhados pelo território sueco, de grande, alta complexidade. Esses hospitais são circundados por hospitais de média complexidade, são circundados por clínicas, são circundados por postos de saúde. Nenhum cidadão sueco está a mais de 40 quilômetros de um médico, de um posto de saúde, que seja. Né? E tudo isso gratuitamente. Né? Você paga a primeira consulta, que é simbólica, na época era 100 coroas, que davam uns R$ 10, e o resto é tudo por conta do Estado sueco. E tem 3% de uma saúde que é uma saúde ligada às fundações, que também são mantidas pelo Estado, né, sem fins lucrativos. Então, você não tem saúde privada. Tem outros estados sociais que têm saúde privada e saúde pública. No caso da Suécia, a opção foi por uma saúde pública universal. Né? Pegar o melhor sistema educacional do mundo, né, hoje é considerado o chinês, né, que é todo público, claro. Mas da Finlândia ia considerado também um dos melhores do mundo. Né? E o da Finlândia ainda tem uma característica que a China não pode ter, né? Que é a característica de ter um professor para cada 10 alunos. Né? Então, isso é um sonho. É pouco tempo de falação. Né? Essa ideia que a gente tem aqui, que sala de aula, o professor falando. Lá na Finlândia, que é considerado pela ONU aí o melhor, né? Foi durante muito tempo o melhor sistema público de saúde do mundo, o melhor sistema de saúde, não, de educação do mundo, né? O aluno é incentivado a ter curiosidade. É mais ou menos isso que a gente está tentando fazer aqui com o EAD, né? Que é o futuro, vai ser o futuro da educação, né? No mundo inteiro. O aluno ele vai para a escola para se socializar e tem que ir. Né? Eu acho que o negócio de ensino em casa é o fim da picada, que vai criar pessoas não sociáveis. Né? E é uma delícia ir para a escola, fazer amizade, é o melhor da escola. Né? É fazer amigos, é a conversa do corredor, né? Não são as aulas de falação dos professores, mas o que a gente aprende conversando com os professores, com os colegas no corredor, né? Sair depois da aula para tomar um lanche, né? Comer um hambúrguer, no final da aula de sexta-feira à noite tomar uma cervejinha de leve, né? Isso é o melhor, né? Não pode acabar. Agora, do outro lado, né, não tem sentido ficar com essa falação. Né? Qual que é a ideia, né, da educação na Finlândia, que a gente está fazendo aqui para vocês? Né? A escola põe à disposição, agora a gente fica só em casa por causa da pandemia, né? Mas acabando a pandemia, a gente volta para a nossa escola, né, para a nossa PUC, e a escola põe à disposição a biblioteca, computadores, vocês levam. Hoje todo mundo já tem, né, um computador aqui, ou um laptop, ou uma coisa, onde vocês têm acesso a um monte de informações. Em casa, você tem acesso aos vídeos que os professores disponibilizam, aos textos que os professores e professores disponibilizam, né, há sugestões de livros que vocês encontram em PDF. E aí, então, é isso que a melhor escola do mundo faz. Os alunos vão lá, eles têm pouca sala de aula, mas eles têm a sala de aula é para despertar a curiosidade. A pessoa vai aprender se ela tiver curiosidade. E não adianta o professor falando em sala de aula, o aluno dormindo, olhando o celular, o aluno voando, né? Mesmo porque hoje vocês, jovens, estão habituados a outra velocidade, a outro ritmo, não dá para ficar muito tempo. Né? Então, você tem uma outra lógica de trabalhar com isso. Qual que é a função da escola, da universidade, né? Por exemplo, na Finlândia? É despertar a curiosidade, fazer com que as crianças, desde pequenininhas, tenham a curiosidade de ir atrás do conhecimento, de achar gostoso aprender, de achar gostoso conhecer. E é fascinante conhecer. Né? Então, esse é o papel da educação. Despertar curiosidade, despertar espírito crítico. Que aí as pessoas vão crescer com pessoas curiosas, né, e que vão continuar aprendendo o resto da vida. Né? Esse é o novo papel, né, que a gente vai ter para a educação. E não é aquela coisa maçante de aula, 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 como se resolvesse alguma coisa. A gente ainda tem a ilusão de que se a gente falando tudo, vai botar tudo na cabeça de vocês. Né? Não é assim que funciona. Né? Mas é despertar a curiosidade. É isso que a gente vai tentar fazer cada vez mais, né, com vocês. Sejam curiosos. Né? Conhecer é a maior aventura do mundo. Não é barato. Bom demais conhecer. E aí, então, né, voltando aqui, a primeira diferença, então, é econômica. Já no Estado socialista, você tem uma economia socialista. O Estado social é uma economia capitalista. Então, você tem aquelas 4 formas de ganho.
né? Ganho com trabalho, salário, que é protegido do Estado Social. Ganho com lucro, com a livre iniciativa, a livre concorrência, o empreendimento, é o lucro. E esse lucro ele é condicionado à geração de emprego, ao esforço pessoal. Então, não é lucro com controle de mercado, nada disso que os conservadores fazem. Então, é lucro com livre concorrência, é lucro com livre iniciativa. Então, o lucro é limitado. O salário é protegido, o lucro é protegido, mas limitado. Ou seja, você não pode ter um lucro que venha do controle de mercados, da combinação de preços, da exploração, enfim. Isso, então, nesse sentido, o capitalismo social é contra o capitalismo conservador. Uma outra forma de ganho é uma forma de ganho bastante limitada agora no Estado social, no capitalismo social, que é a renda. Ou seja, então, aquelas pessoas que vivem de renda, que é uma forma que é uma forma de ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, você vive o quê? De aluguéis, né, de especulação imobiliária e etc. De juros vem a seguir, né, é a quarta forma de ganho. Então, você tem duas formas de ganho sem trabalho. Duas com trabalho e duas sem trabalho. As duas com trabalho são protegidas. Lucro, desde que venha do trabalho, do esforço, da livre iniciativa, da livre concorrência, sem controle de mercados, e o salário. E duas formas de ganho sem trabalho. Os juros, é dinheiro gerando dinheiro, o sujeito que empresta dinheiro a juros, não trabalha, cobra juros e vive disso. Portanto, o sistema financeiro, o sistema bancário, né? E outra forma de ganho sem trabalho, né? Que não gera riqueza, né? Que é a renda, que são os aluguéis, a especulação, etc. Essas duas formas de ganho sem trabalho, no Estado Social, elas são bastante limitadas. A ideia do Estado Social, então, é proteger aqueles que trabalham, que se esforçam, livre iniciativa, operários, trabalhadores do campo, na cidade, ou profissionais liberais, etc. Né? E condicionar, limitar as formas de ganho sem trabalho, né, apenas para fazer com que essa economia capitalista funcione, porque ela depende, né, do sistema financeiro, dos bancos, né, e inclui a ideia da propriedade privada, e inclui a ideia da renda. Mas a renda e os juros serão limitados no Estado Social. Bom, essa é a primeira diferença para o Estado Socialista. No Estado Socialista, qual que é a diferença, então? No Estado Socialista, você só tem uma forma de ganho. Só tem uma maneira de pessoa ganhar dinheiro, é trabalhando. Não tem renda, não tem aluguel, ninguém pode viver de aluguel. As pessoas têm que trabalhar. Né? A única forma de ganhar dinheiro é trabalhando. Então não há aluguel. As pessoas não podem acumular bens. Então, se pegar, por exemplo, agora na China, né? Algumas pessoas começaram a ter o segundo apartamento. Aí o governo chinês falou: olha, não tem condição, se você tem 1 bilhão e quase 500 milhões de pessoas, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, né, que precisam morar, né, e que estão morando. A China conseguiu oferecer isso de forma surpreendente. Né, as pessoas morarem, né, então a pessoa não pode acumular, ter vários imóveis, deixar os imóveis vazios. Então, para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, que ocorre hoje na China, aqui no Brasil, o número de imóveis vazios daria para dar habitação a todas as pessoas sem teto hoje no Brasil. Ou seja, não teria ninguém no Brasil sem teto, sem ter onde morar, se não tivessem apartamentos, imóveis vazios, sem nenhum uso, né, para especulação ou por outros motivos. Então, para evitar isso, o governo chinês entra, né, é um Estado forte, e chega e fala: não, se você quiser ter o segundo apartamento, você pode ter, mas você vai ter que pagar tributos altíssimos para o Estado poder construir um apartamento para quem não tem dinheiro para ter um apartamento. Então, a ideia, né, de uma economia para as pessoas que trabalham. Você não pode ter outras fontes de renda, ou seja, aluguéis, né, não pode, não tem juros. No Estado socialista não tem banco privado, então não tem juros. E como tem emprego para todo mundo, é uma sociedade de pleno emprego, e todo mundo recebe um salário, né, e você tem políticas de moradia, saúde pública, educação pública e previdência social universal oferecida pelo Estado, a pessoa não precisa ficar juntando dinheiro, não precisa de poupança. Então não tem isso. Não existe esse negócio de guardar dinheiro no banco.
né? Então não tem juros, né? No Estado socialista também não tem tributos, não tem tributação, ninguém paga imposto, porque o Estado, ele já vai, o Estado socialista, ele é o dono das empresas, o Estado socialista, ele é o dono da produção. Então, o que é produzido ali fica para toda, é repartido para toda a população, né? Essa é a ideia. Então, você tem, no Estado socialista, uma economia, que é uma economia planificada, onde não há ideia de lucro. Então, não há a propriedade privada dos meios fundamentais de produção. Ou seja, um cidadão no Estado socialista, ele pode ser dono do seu carro, da sua casa, ele pode até uma casa no campo, né? Como acontece em Cuba. Eu já fui 3 vezes, 4 vezes dar aula. Um amigo meu que tem uma casa de campo, tem uma casa na cidade, ele é dono da casa, dá por herança, etc, etc. Né? Mas ele não pode acumular, ter aluguéis. Se ele resolver alugar a casa de campo dele, então aí você não vai ter isso, não. Você não pode, você tem uma economia planificada, onde não há, você não pode ganhar dinheiro com renda, não pode ganhar dinheiro com juros, os bancos são todos públicos e as pessoas não precisam de empréstimo, nada disso, né? Não pode ganhar dinheiro com o que faltou? Com renda, né? Não há renda, aluguéis, né? Não há juros, empréstimos, não pode, né? E não há lucro. A única forma de ganho que existe no capitalismo é com o trabalho. Isso está expresso na Constituição da China, na Constituição cubana, né, e de outros estados socialistas que ainda existem por aí. Você tem dois modelos bastante distintos. O Estado social, socialismo democrático, a social-democracia é capitalismo social. Então, tem propriedade privada, tem juros, tem renda, tem lucro e tem salário. Só que o Estado se preocupa com o bem-estar das pessoas, se preocupa em dar salário bom, né, auxilia as pessoas que estão desempregadas com seguro-desemprego, né, e tem políticas sociais de geração de emprego, etc, etc. Então, o Estado, chamado de bem-estar social, social-democracia, socialismo democrático, norte da Europa principalmente, capitalismo social. Do outro lado, você tem a economia socialista, então, o que a gente chama dos estados de socialismo real, né, em geral dirigidos pelos partidos comunistas, no caso da China, no caso de Cuba. Né? E aí um parênteses importante, gente. Não há Estado comunista, porque o comunismo é o fim do Estado. Então, a China é um Estado socialista, a Cuba é um Estado socialista, né, dirigidos por partidos comunistas, o que significa, então, que eles têm a pretensão de, no futuro, abolir o Estado, abolir o poder, o exército, a polícia, né, tudo isso, e ter uma sociedade absolutamente livre, sem Estado, sem governo, etc. Que seria a sociedade comunista, a sociedade sem Estado. Né? Então, não há, a China não é comunista, a China é um Estado, socialismo real, hoje extremamente complexo, né? Porque você tem uma coisa, e que vai mostrando, inclusive, como que essas palavras já não dão mais conta de, de explicar, né, tudo que está acontecendo no mundo. A China é a China. Né? A China não é capitalista, a China não é mais socialista, a China não é comunista, a China é a China. Ela tem um sistema próprio, né, que vai sendo copiado com sucesso também pelo Vietnã, né, que tem crescimento econômico, bem-estar social, né, emprego, saúde pública, mas ao mesmo tempo você tem grandes empresas, que são empresas mantidas pelo Estado, com gestores privados, mas a empresa é do Estado. Enfim, é uma mistura aí, né, que gerou uma economia de tremendo sucesso, né, que é a economia que mais cresce no mundo, né, e que gera uma classe média gigantesca, né, a maior classe média do mundo. Hoje é a classe média chinesa, com cerca de 500 milhões de chineses na classe média. Mas, enfim, a China é a China, tem que ser estudada à parte, né? E aí a gente tem muito pouca informação sobre a China, principalmente agora que a gente está, né, que existe uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, uma guerra híbrida entre China e Estados Unidos. Então, as notícias que a gente recebe aqui, né, que estamos do lado dos Estados Unidos, são sempre notícias incompletas, ou inexistentes, ou parciais, ou falsas, etc. O mesmo que acontece lá também. Não estou falando que China é paraíso, não. Falando que, né, todas as sociedades são complexas e complicadas. E do lado de lá, com certeza, as notícias que vêm, né, ou que vão para lá dos Estados Unidos também são parciais. E aí fica essa briga ideológica, briga de informação, briga comercial, né, e a gente no meio disso tudo e no meio ainda da pandemia. Né? Mas então, segunda diferença é com relação aos direitos sociais. No Estado social, há os direitos individuais,
quais são os direitos individuais? Liberdade de expressão, né, propriedade privada, segurança individual, intimidade, privacidade, etc. Os direitos de liberdades individuais. Há os direitos políticos, de votar, de ser votado, de se candidatar a cargos públicos, de participar na construção da vontade do Estado. Né? Há os direitos sociais, da saúde, educação, previdência, né, principalmente, aí os outros direitos sociais, transporte, moradia, etc. E há os direitos econômicos, políticas econômicas de repartição de riqueza, geração de emprego, salário mínimo, proteção ao meio ambiente, né, e etc. Então, no Estado Social, os 4 grupos de direitos fundamentais estão ali protegidos: direitos individuais, sociais, políticos e econômicos. E esses direitos, né, com as teorias do Estado Social, né, pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia de que esses direitos devem ser implementados todos simultaneamente. A ideia de que esses direitos de liberdade, direitos individuais e políticos, para serem efetivados, dependem dos direitos sociais e econômicos. Ou seja, para que eu possa ter liberdade de locomoção, que é um direito individual, eu preciso ter transporte público, que é um direito social. Para eu ter liberdade de consciência política, filosófica, religiosa, que é um direito individual, eu preciso ter um direito social, que é estudar. Eu não sou livre e ignorante, né? A ignorância tomou conta do Brasil, né? É assustador, como é que as pessoas, né? Para você ter liberdade, para você poder escolher alguma coisa, né? Escolher um pensamento político, um pensamento filosófico, um pensamento religioso, você tem que conhecer o pensamento político, filosófico e religioso, você tem que estudar, né? O estudo, né? O conhecimento nos dá liberdade. Então, essas liberdades individuais, né, dependem de direitos materiais. Eu só serei livre se eu tiver dignidade, estudar, ter saúde, comer, morar, né? Então, a liberdade depende de dignidade e vice-versa. Essa é a ideia do Estado social. Já no Estado socialista, a ideia é outra. Ou seja, há uma ênfase aos direitos socioeconômicos. Então, os estados socialistas, geralmente, eles todos são estados de pleno emprego. Todo mundo trabalha, mesmo porque a única maneira de você viver é trabalhando, você não pode viver de, de mesada, não pode viver de juros, não pode viver de aluguel, não pode viver de lucro, você tem que viver do trabalho. Então, todo mundo tem acesso ao emprego, todo mundo tem que trabalhar. Na Constituição chinesa está escrito isso. Na China, né, só come quem trabalha. Quem não trabalha, não come. Não tem que trabalhar. E logo, então, tem que ter trabalho para todo mundo. Há uma universalização dos direitos de saúde, então a saúde é pública e universal, a educação é pública e universal, e a previdência social é pública e universal. Né? Então, esses direitos sociais, há uma ênfase aos direitos socioeconômicos. Já os direitos individuais e políticos são limitados, são condicionados. E qual que é a ideia, então? A ideia é de que esse Estado socialista ele deve ser uma fase para se chegar na sociedade comunista. E na sociedade comunista vai acabar o poder, acaba o Estado, acaba o dinheiro, acaba a hierarquia, acaba o exército, a polícia, o governo, o parlamento. Né? Ou seja, você viveria, então, numa sociedade de pessoas absolutamente livres, mas essas pessoas não precisariam do direito penal, do Estado, da polícia, do exército, não precisariam dos governos, porque essas pessoas já seriam pessoas intelectualmente avançadas, né? Pessoas emocionalmente preparadas, pessoas moralmente e eticamente desenvolvidas. Né? O que se falava, então, na União Soviética do novo ser humano socialista, da nova mulher e do novo homem socialista. Que seria esse homem, então, que não precisa de tutela, não precisa do Estado tomando conta, não precisa de direito penal, não precisa de nenhuma punição, de nenhum controle, porque o direito já está dentro dele. Ele é um ser ético. Então, a sociedade comunista seria uma sociedade ética, uma sociedade sem direito, sem Estado, sem hierarquia, sem poder, sem patrão, sem empregado, uma sociedade de pessoas absolutamente livres. Mas para chegar nessa sociedade, você tinha que preparar o ser humano. Então, o Estado socialista seria um estágio para você chegar na sociedade comunista. Seria a sociedade sem poder, sem hierarquia, sem miséria, etc. E esse Estado socialista logo foi ficando muito forte. O Estado socialista é um Estado forte, né? Porque ele vai assumir todo o setor da educação, da previdência, da saúde, da economia, tudo está na mão do Estado. E aí que você tem um grande problema prático das experiências de socialismo real no século XX. Qual é o problema prático? É que você criou um mega Estado,
um superpoder estatal. Esse superpoder estatal tem pessoas ali exercendo esse superpoder estatal, né? E isso é problemático, essas pessoas não vão querer largar esse superpoder. Então, esse Estado deveria ser apenas uma transição para uma sociedade absolutamente livre, ele acaba se perpetuando e limitando as liberdades das pessoas. Mas as constituições socialistas, elas preveem isso expressamente. Seria o quê? Você tem liberdade de expressão, de imprensa, desde que seja para a construção da sociedade comunista. Quando chegar na sociedade comunista, não tem mais Estado, então não tem mais controle estatal nem censura. Mas, por enquanto, você tem que ter censura, tem que ter controle, para que as pessoas sejam capazes de se formar dentro de novos valores, né? E essas pessoas, imbuídas de novos valores de solidariedade, sejam capazes, né, de, no futuro, viver sem o Estado. Entenderam? Então, você fortalece o Estado para formar as pessoas, igualar as pessoas, dar emprego para todo mundo, dar saúde para todo mundo, dar educação para todo mundo. E assim que todo mundo estivesse preparado, esse Estado saía de cena. O problema é que esse Estado foi ficando tão forte, tão forte, tão forte, que o Estado não saiu de cena. E os governos, e muitos governos, se tornaram governos autoritários. E ali vem a terceira diferença, que eu já falei, mas agora eu vou explicitar, então, melhor. A terceira diferença é o quê? No Estado social, a finalidade do Estado é a implementação dos direitos constitucionais. A finalidade do Estado é o bem-estar social, é a efetivação da Constituição. Já no Estado socialista, a finalidade do Estado é criar condições para acabar com o Estado e construir uma sociedade comunista sem Estado. Tá? Então, isso decorre do que eu falei antes. Primeira diferença é econômica, Estado social, social-democracia, social-liberalismo, socialismo liberal, né, escandinávio, principalmente. Né, é uma economia de capitalismo social, regulamentada, com saúde pública universal, educação pública universal e previdência social. Já no Estado socialista, é uma economia socialista. Então, no primeiro, no Estado social, você tem 4 formas de ganho: salário, lucro, renda e juros. Sendo que as formas de ganho sem trabalho, juros e renda, são limitados pelo Estado social, a social-democracia. E as formas de ganho com trabalho são protegidas, o lucro e o salário. Já no Estado socialista, só há uma única forma de ganho, que é o trabalho. Não é permitido renda, aluguéis, ninguém pode acumular bens, né? Não é permitido juros, ninguém pode acumular dinheiro para emprestar dinheiro a juros, né? Ser banqueiro, né? E não há. Está faltando o quê aí? Renda, não há lucro, ou seja, as empresas são estatais ou empresas públicas, ou seja, você tem 2 grandes formas de propriedade aí. As propriedades coletivas, os trabalhadores são os donos da empresa, e o lucro da empresa é repartido em todos os trabalhadores, ou o Estado é o dono da empresa, né, e o lucro da empresa se transforma em benefício do trabalhador, como saúde pública, educação pública e previdência social. Tá? Então, essa é a ideia do Estado socialista, a diferença econômica. A diferença dos direitos, né, no Estado social, os 4 grupos de direitos implementados imediatamente. No Estado socialista, a ênfase aos direitos sociais e econômicos e uma limitação transitória até chegar à sociedade comunista dos direitos políticos e dos direitos individuais. E, finalmente, a terceira diferença, o Estado social visa a implementação da Constituição Social, a plenitude da Constituição Social e dos direitos todos ali previstos. Já o Estado socialista visa criar condições para poder acabar com o Estado. A finalidade do Estado socialista é criar condições para que o Estado passe a ser desnecessário. Ok? Bom, falei demais, nós corrigimos só 2 questões, mas eu acho que está sendo ótimo, porque vocês têm tudo isso, a gente está revendo a matéria toda profundamente. Amanhã eu tenho que terminar essa revisão de qualquer maneira. Vou ver se eu termino ainda hoje e eu mando para vocês e deixo gravado para vocês. Para amanhã a gente comentar a segunda parte da matéria, que é menor, mas a gente também vai comentar resumidamente, uma vez que eu gravei vídeos novos, está tudo lá gravadinho para vocês, a segunda parte da matéria, para vocês responderem o segundo questionário. Mas amanhã, então, isso acaba hoje, acabar hoje, né, de gravar essas respostas, ponho disponíveis para vocês, e aí, então, amanhã a gente começa a matéria nova. Combinado?
Grande abraço, tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, Silvio. Que legal. Grande abraço. Tchau. Obrigado.